Entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba. E também, caros irmãos, não só em nossa região, mas também todo o Brasil afora, porque nós vamos também pelo YouTube. E isso para nós é muito importante. Hoje nós temos um momento, eu diria, um momento de luz. De luz porque nós vamos, até alguns devem estar observando entre os livros, nós temos aqui uma foto de Dr. Bezerra de Menezes, um grande ser iluminado a quem eu sempre admirei, Dr. Bezerra de Menezes, e nós vamos falar com uma pessoa ilustre, que também é muito ligada a toda essa questão da espiritualidade. Porque, caros irmãos, a espiritualidade nos ensina a cada vez mais cultivar o nosso eu interior e buscar a nossa fé interior. Então eu tenho hoje um prazer de cumprimentar Marina Ferri, a grande Marina Ferri aqui da cidade de Taubaté. Eu falo grande porque assim, na TV Cidade eu indaguei, eu preciso de uma pessoa ligada à União Espírita, né? E ela é do Centro Espírita União e Caridade. Então é um prazer imenso estar com ela aqui nos nossos estúdios, o estúdio que leva o nome do nosso querido Augusto César, o Guará, que foi da difusora de Taubaté e também aqui da TV Cidade, e que hoje está nos iluminando lá no plano espiritual. Como vai, Marina Ferri? Valquíria, nós agradecemos inicialmente muito o convite que nos foi feito, é uma honra estarmos aqui e graças a Deus estamos bem, estamos à disposição, como sempre levando essa bandeira, né, da doutrina espírita, Sim, da fé, da confiança no Cristo, das mensagens edificantes, da proposta evolucionista das criaturas humanas. muito bem. Caros irmãos, eu tenho assim, na minha formação, eu tive uma formação católica muito forte e depois um grande amigo e médico, psiquiatra, me ensinou sobre a espiritualidade, que eu desconhecia. E ele falou: Valquíria, o que você vê no hospital psiquiatra em que os pacientes estão assim completamente perturbados, ouvindo vozes, tem alguns casos que são obsessores, nós chamamos de obsessores, e que dá para ser doutrinado. Então eu devo a esse grande mestre, não vou citar o nome por uma questão pessoal, mas foi um grande médico espírita que me ensinou e a partir daí eu passei a estudar, fui conhecer a Federação Espírita de São Paulo, que leva o nome de Dr. Bezerra de Menezes, esse grande ser iluminado, que foi médico em vida e ajudou muitas pessoas. Em muitos momentos nem cobrava a sessão. Ele não cobrava e ajudava. Eu conheço um médico da cidade de Cachoeira Paulista, ele já desencarnou, e que também tinha, Dr. Darwin, que tinha esse costume também, um ser iluminado, e toda a família dele. Marina Ferri, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que vocês realizam na União Caridade, a União Espírita, porque eu sei que lá vocês têm trabalho, além de doutrinário, de ensinar a nossa doutrina espírita, mas também de, assim, para conseguir com que a casa sobreviva, porque eles vieram lá da região de Minas Gerais. Aliás, quando se fala Minas Gerais e Sacramento,
Dr. Eurípides Barzanufo é um ser iluminado que eu mentalizava quando eu dava o passe espiritual lá na cidade de São Paulo, além de Dr. Bezerra de Menezes. E eu fiquei muito assim, emocionada quando eu soube que a casa tem um mentor que é Dr. Eurípides Barzanufo. Bom, Valquíria, a questão do Centro Espírita União e Caridade em Taubaté, ele é o centro mais antigo, ele tem mais de um século de vida, é o centro mais antigo de Taubaté. Isso é maravilhoso! 113 anos, caros irmãos! Ele é o centro mais antigo. Sim. Mas, dentro do Centro Espírita União e Caridade, existem vários grupos de trabalho, assim que nós nos referimos dentro da Casa Espírita. Então tem aqueles que trabalham com assistência social, tem os que participam dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos públicos, do atendimento fraterno, do acolhimento à gestante carente. Que bonito! Então todo esse trabalho existe dentro da Casa Espírita. Nós temos dentro do União e Caridade um trabalho nas manhãs de sábado às 9 horas da manhã, que é um trabalho de evangelho e passe. Muito que bonito. É um trabalho de evangelho e paz. Sim. Há uma explanação de uma temática moralizadora, de conformidade com preceitos do evangelho e fundamentos espíritas, e depois o passe, que é uma transfusão de energia, ou bioenergia, ou muitos dão o nome de reiki, outros de bênção, não importa. É uma transfusão energética. Este trabalho de sábado é que é vinculado ao sacramento. Sim. Outros trabalhos da casa têm outros mentores espirituais. Que bonito. Então, para nós, nosso trabalho, nosso grupo, na verdade, chama-se Igorina Cunha, que é a sobrinha de Eurípides Barzanufo, já desencarnada também. Nós a conhecemos ainda encarnada, tivemos com ela um bom relacionamento e surgiu a ideia de trazermos então para Taubaté esse evangelho das 9 horas da manhã do sábado, que é dessa corrente Eurípides Barzanufo no Brasil inteiro. Que bonito! Então, esse grupo faz parte dessa corrente. Sim. Que Igorina dizia, quando se acende uma luz do evangelho, as luzes se conectando vão fazer essa psicosfera iluminada para o nosso país que necessita tanto. Muito. Brasil afora e o mundo todo. Interessante, você citou 2 vultos do espiritismo, Bezerra de Menezes e Eurípides Barzanufo. Ambos brasileiros, tá? Do Rio de Janeiro, na verdade, Dr. Bezerra é cearense, depois que ele veio para o Rio de Janeiro como militar. E Eurípides é sacramentano, Minas Gerais. Mas ambos tiveram participação na política brasileira. Que interessante. E eu acho isso muito importante, porque às vezes as pessoas têm ideia, não, o espírita não deve se envolver politicamente. Nós temos que lembrar que a política é o povo na praça, é a conversação, é a melhoria. Sim, Dr. Bezerra ocupou o cargo político no Rio de Janeiro. Ele foi aquilo que hoje é chamado prefeito, à sua época não era, mas ele foi o primeiro do Rio de Janeiro. Sim. Que construiu coisas fantásticas no Rio de Janeiro e foi responsável até por essa questão de carteira de trabalho no Brasil. E a visão de Dr. Bezerra, eu acompanhei também no livro de Bezerra de Menezes alguns dados que eu achei importantíssimo, e na cidade do Rio de Janeiro. Também Napoleão Laureano, um grande médico, cancerologista, ele veio lá de João Pessoa, na Paraíba, e sua esposa, Dona Marcina Laureano, eu convivi com ela na cidade de São Paulo, e no momento do passe a gente mentalizava também Dr. Napoleão Laureano, um ser iluminado, que ajudou muitas pessoas. De um modo geral, o espírita tem muito prazer de ajudar. Nós falamos do Eurípides. Eurípides foi vereador em Sacramento. Teve uma farmácia pública e gratuita, sim, ele trabalhando com homeopatia, curando pessoas, e como vereador da cidade também. Essa ideia do espírita de envolver-se num trabalho voluntário de ajuda ao próximo, na verdade,
eu acho interessante porque a gente acha que está fazendo alguma coisa por alguém e estamos fazendo é por nós mesmos. Nós mesmos. É por nós mesmos. Crescendo. Somos nós. Crescendo, nos protegendo. A mente ocupada em fazer o bem não Sim. pensa nada complicado. É. Ela está sempre ligada aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos. Então é um grande benefício. A gente tem que agradecer, sabe? Quando Jesus disse, é uma frase que eu gosto muito de Jesus, quando ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí eu gostei muito refletindo sobre essa frase, porque eu tenho o hábito de refletir muito sobre alguns pensamentos. E quando eu vi essa frase, eu disse, mas por que Jesus teria dito isso? Eu não vim para ser servido. As pessoas teriam prazer em servi-lo. E ele disse, eu vim para servir. Custou para entender. Mas a verdade é essa. Só serve quem tem o que a oferecer e só é servido quem carece de receber. Então ele tinha tudo para nos oferecer. Tudo. E nós éramos os carentes de receber. Sim. Então a gente tem que agradecer pela oportunidade de servir. Porque quando nós estamos servindo, nós estamos oferecendo o que temos de bom. E eu vejo assim, Marina, o Cristo é tão iluminado que todo o ensinamento dele, ele se fez, né, veio na terra, se fez homem e conviveu com as pessoas como todos nós, mas assim, o exemplo de Cristo, que alguns chegam e me dizem, Valquíria, eu não vejo Cristo como, eu vejo como um homem, um filósofo. Eu falei, mas tudo bem, mas o exemplo de Cristo para nós é muito importante, porque nós temos uma passagem aqui por essa vida e nós sabemos que tudo isso aqui é muito passageiro, não é, Marina? Tudo é rápido, então nós temos um desenvolvimento espiritual, algo que nós temos que cumprir. Eu lembro, Dona Aparecida Conceição Ferreira. Conheci. É maravilhosa, era. Eu a conheci em 3 momentos e para mim foi uma alegria. E cheguei até o hospital em que ela administrava, né? E muito amiga de Chico Xavier, que eu também fui conhecer. E ela dizia assim, Valquíria, nós estamos aqui, mas tudo isso aqui é uma escola. E é verdade. Tudo que nós temos aqui, caros irmãos, é uma grande escola pela vida que nós temos que saber nos conduzir na busca do bem. Com certeza. Dona Aparecida é um exemplo, porque ela dirigiu, ela construiu, com a ajuda de companheiros aí da indústria paulista e atores, Roberto Carlos colaborou com ela. E ela construiu o Hospital do Fogo Selvagem, do Pênfigo Foliáceo, Sim. lá em Uberaba. E a dedicação dela era exclusiva, né? Aqueles pacientes que nós tivemos a oportunidade de conhecer, muitos deles, conviver com Dona Aparecida, ouvir da sua sabedoria, porque era uma pessoa de sabedoria. Há uma diferença, né, entre aquele que é o instruído e aquele que é o sábio. Ela era uma pessoa de sabedoria, uma alma generosa. E que muito se apresentou simples demais, simples demais. Simples. Porque ela foi uma trabalhadora de um hospital em São Paulo. Ela trabalhava na parte da faxina do hospital. E alguns pacientes naquela época foram colocados para fora do hospital pela doença que eles estavam portadores, que o hospital não dava conta. Sim. E ela, compadecida deles, resolveu carregar esses doentes junto com ela. E ela foi embora para sua terra natal, Minas Gerais, Uberaba, e lá ela construiu um barraco, reuniu esses pacientes e começou a cuidar. Tudo cresceu muito. O Chico era um grande amigo da Dona Aparecida, eles realizavam até no hospital trabalhos mediúnicos. Você falou que muitas vezes, no campo da psiquiatria especialmente, pessoas às vezes estão até internadas em ambientes para tratamento, com questões psiquiátricas, e elas não são, vamos dizer, doentes mentais. Exato. São médiums. Isso é importantíssimo. São pessoas que você fala. Que estão influenciadas por espíritos. Esses espíritos que estão influenciando
Normalmente são espíritos inferiores. O que é que nós espíritos chamamos de espíritos inferiores? Nem necessariamente é um espírito mau. Ele ignora até da sua desencarnação. Ele tem desejos materiais. Ele acompanha aquele que se assemelha a ele no campo mental. Sim. Essa é a grande contribuição do espiritismo, que a gente cuide do campo mental. Exato. Porque é aí o link para termos então as companhias espirituais que cada um de nós merece ter pela própria maneira de ser. Então, no campo da obsessão, não tem algoz, não tem perseguidor, tem ajustes, companheiros, que precisam de que ajuda. precisam de ajuda, que precisam de orientação, Sim. tanto quanto os encarnados. Porque a gente fala obsessores, pensa só em desencarnados, e às vezes tem muito obsessor encarnado na Terra que precisa de orientação para ver se desgruda um pouco do outro e não perturba tanto a vida dele assim. E Marina, eu vejo assim, na época com Dona Aparecida Conceição Ferreira, Saulo Gomes, o grande Saulo Gomes, que eu conheci pessoalmente, foi no meu programa não só na Boa Nova, mas também na Rádio Mundial São Paulo, e foi entrevistado, e ele muito amigo de Dona Aparecida e do hospital, ele contribuiu muito, né, com essa campanha para o hospital. E eu vejo assim, todo esse grupo de pessoas com uma fé interior tão grande, é essa fé interior que ajuda as pessoas realmente a vencer os obstáculos, as dificuldades e até os problemas de saúde, não é mesmo? Sabe, Valquíria, eu tenho a impressão que as pessoas, uma grande maioria de pessoas, ela não sabe bem o que é a fé. Ela tem fé como seguir os dogmas de os sacramentos, os ritos de uma religião. Ela tem uma fé exterior, de comportamento no território do sagrado a que ela se agrada. Ela entende que fé é aquilo, mas não. A palavra fé vem de fidelis, fidelidade. Fidelidade a quem? Ao a quê? A uma proposta que existe. Então, quando nós temos conhecimento, quando nós temos, você falou que muitos entendiam que Jesus era filósofo, não deixa de ser. Sim, né? sim. Porque o que é a filosofia? O que questiona de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou? Exato. Então, a filosofia questiona isso. Jesus veio mostrar tudo isso para nós. Então, não deixava de ser um grande filósofo. Sim. Mas nós vemos que o que ele propõe, as bases ou os dogmas como pilares, não como sacramentos a serem cumpridos sem qualquer entendimento. Dogmas são sustentáculos de uma filosofia, né? Pilares que sustentam uma filosofia. Então, a nossa fidelidade, se nós dizemos cristãos, nós temos que ter fidelidade a esse código de moral que Jesus veio trazendo. Sim. E quando nós compreendemos isso, a fé se solidifica. Ela se torna vasta, grande. Grande, porque no seu dia a dia você vai buscar justamente essa questão do amor, a sua essência, né? E a nossa essência, o que nós temos em nosso interior, trazer toda essa questão da humildade, da bondade, da caridade. Como é bom essa prática, não é mesmo? Isso dá sentido para a vida. E nós precisamos de um sentido para a vida, porque aquele que não tem um sentido para a sua vida, fica atirando para todo lado, seguindo todos os caminhos, perdido no meio da multidão. Fica perdido, e aí entra a questão do ego, né? E nessa questão do ego entra a ambição, aquela questão de riqueza, mundo moderno, ainda mais agora, essa questão da celular, toda essa parafernália que existe dentro desse mundo moderno, que eu digo assim, é tão perigoso, Marina, como é arriscado. Por exemplo, crianças pequeninas, e estão na mãozinha dessas crianças essa arma, isso aqui é uma arma.
né? E é bom no sentido de pesquisa, da pessoa poder se comunicar um com o outro, mas se torna uma arma. E é uma arma perigosa que muitas vezes um dirigente lá no norte do nosso planeta tem uma decisão e resolve apertar um botão e ele diz assim, eu aperto o botão aqui, vai explodir aquele país tal. Então isso é de uma tristeza, isso é de uma, hipocrisia tão grande que eu vejo assim, dirigentes de nações brigando por nada. Eles estão brigando pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ambição desenfreada de todos eles e nessa disputa, matando crianças, velhinhos, pessoas inocentes, médicos em hospitais que estão ali para lutar pela vida, estão infelizmente morrendo. Então nós temos sim, dentro da nossa fé interior, que pensar não só na nossa saúde, mas principalmente vibrar pelo planeta Terra, pelo Brasil afora, norte, sul, leste, oeste, esse país maravilhoso, e que nós possamos ter forças, não é, Marina? E eu vejo essa força interior, eu encontro muito na União Espírita, eu encontro muito na Federação Espírita, eu encontro muito em vários locais que eu frequento, que eu sou muito aberta a todas as religiões. E lá em São Paulo, pessoas de todas as religiões me procuravam, até pessoas ligadas a religiões do Oriente vinham, me procuravam e eram recebidos de braços abertos. Eu não tenho dificuldade, porque Deus é um só, não é, Marina? Essa questão da nossa sociedade atual, em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, né? Nós temos uma questão que trata da lei de progresso. Na sua terceira parte trata da lei de progresso. E ali os espíritos dizem que o progresso se fará, independente da nossa vontade, e que ele se fará, o progresso material, antes do progresso moral. E aí a gente às vezes fica complicado, porque veja, nós estamos numa época de muita materialidade terrena. Muita. Tudo são os valores materiais, os valores da aparência, os valores do ter em detrimento do ser. Né? Nós temos isso. E é uma sociedade bastante ególatra, sim. As pessoas, cada um pensando em si mesmo, a vaidade, o orgulho, o egoísmo acima de qualquer coisa, como provocado mesmo por esse ter exacerbado que nós estamos vendo. Na condição de progresso intelectual ou progresso moral, é carente. Então, quando você diz, é perigoso um celular na mão de uma criança, a criança hoje, pequena, já sabe manusear computador, celular, tablet, o que ela quiser. Parece que ela já nasce sabendo. Parece que já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Então, esta parte, esses espíritos estão dominando com muita facilidade. O intelecto está avançado, o nível de inteligência é maior, então eles vão facilmente por esse caminho. O que compete ao adulto que está próximo da criança? Controlar esse caminho que ela está seguindo, ofertando a ela o contraponto, que é o código de moral. Então coloca-se o limite, estabelece condutas morais, leva-se para um conceito de religiosidade e uma expressão na religião que a pessoa entender ser a melhor. Isso é fundamental para o ser humano, porque na hora que a materialidade falha, ele precisa da espiritualidade. Na hora que a materialidade não atende ao seu desejo, ele precisa da espiritualidade, porque senão ele tomba. Ele tomba pelos caminhos da depressão, pelos caminhos do suicídio, pelos caminhos dos desequilíbrios mentais, simplesmente porque ele não tem onde se agarrar. Ele não tem um contraponto, contrapeso, ele não tem pesos e medidas para ele, ficou alguma coisa complicada. Então nós estamos numa fase da evolução da humanidade terrena em que parece-nos que precisamos chegar a um nível
bastante complicado e agora estamos sofrendo consequências diretas desse nosso envolvimento com o progresso material exagerado. É hora do freio, é hora da limitação para desenvolvermos as potências da alma. Sim. Nós esquecemos ou nunca pensamos, muitas nunca pensam, e as crianças nem sempre são ensinadas que elas são um espírito, uma alma que veste um corpo. O corpo é perecível, a vida é fugaz, passa rapidamente e o espírito é o ser eterno. Então é preciso fazer esse investimento no ser espiritual para chegarmos ao equilíbrio. Sim. E temos uma sociedade melhor na Terra. Sempre se falou, há uns anos atrás, eu dava aula nessa época em faculdade, na FMU lá em São Paulo, e nós falávamos, as crianças vindas de 1980 para cá, vem uma leva de seres muito evoluídos, mentalmente, espiritualmente. E eu vejo assim, muitos desses, alguns até a gente verifica que se tornaram cientistas, alguns educadores, alguns dirigentes. E eu vejo que realmente esse desenvolvimento ele está no ser. E como você, Marina, falou tão bem, nós temos na família a base, mas essa base ela tem que ser trabalhada junto com os pais, filhos, todos os familiares, e tem que existir muito amor, né? Eu sinto que, infelizmente, por causa do desenvolvimento, da tecnologia, o avanço e esse corre-corre do dia a dia, as pessoas não dialogam, não falam mais, as pessoas não crescem. E isso é uma perda muito grande, porque leva os jovens a um nível de ansiedade elevado, levam à incompreensão, levam os jovens e crianças a contraírem, além da ansiedade, alguns até depressão. E quando chega na adolescência, eles se veem completamente perdidos. E isso é triste. Então, como você falou tão bem, tem que ter uma base da espiritualidade, porque é isso que vai realmente segurar e vai ajudar aos jovens, as pessoas, que vai realmente trilhar no caminho do bem. Valquíria, nós vemos, eu gosto sempre da referência para mim, é Jesus nas suas palavras, ao chamado sermão profético de Jesus, que ele declarou logo após o chamado Sermão do Monte, ou da montanha, ou das bem-aventuranças. Então, nesse sermão profético, Jesus falava do final de um tempo, porque não é um final do mundo, é o final de um estado de vida no mundo. Então, esse final do tempo, ele dizia que haveriam muitos conflitos, guerras, terremotos, pestes, todas essas situações aconteceriam. E ali ele fala então a respeito de que por conta do mau comportamento, ele chama de iniquidade dos homens, o amor no coração de muitos se esfriará. Então nós estamos vendo um momento em que essa iniquidade ou esse envolvimento com todos esses chamados da porta larga do mundo, o amor esfriou no coração das criaturas, mesmo dentro de núcleos familiares. Mas talvez porque a gente não saiba bem o que significa o amor. Nós temos amor como algo até indefinido, cada um dá lá uma definição. Mas a questão do amor é ter um olhar em direção de, e um cuidado e atenção para com. Então o amor dentro do lar precisa ser esse olhar em direção à criança, né, ao adolescente, aos jovens familiares. O olhar em direção e o cuidado para com eles. A demonstração de amor está no cuidado para com a criatura. Sim. Nós não precisamos dos coraçõezinhos, dos beijinhos, daquelas coisas que refletem, mas que não é o conteúdo verdadeiro. Exato. Nós precisamos aquecer no coração, porque Jesus disse que se esfriaria, esse cuidado para com.
Marina, nós poderíamos ficar aqui o dia Com todo certeza. contigo, porque é maravilhoso todos os ensinamentos, tudo que você está trazendo hoje aqui em novo momento de decisão. E eu quero te agradecer, nós estamos encerrando, colega da técnica, o Douglas, que aliás é um filósofo, né? Ele não se diz filósofo, mas fez faculdade de filosofia. O Douglas Jefferson já está fazendo sinal para encerrar o programa. E infelizmente nós temos o tempo que nós temos que nos conduzir, mas sempre é bom isso. Eu agradeço de coração, tá? Que Deus ilumine todos nós. Que Deus esteja sempre o Cristo, a figura do Cristo, sempre encaminhando. Eu sinto isso também na reunião que às vezes eu vou às 9 horas da manhã na União Espírita, e que tem um senhor maravilhoso e que toca ali músicas lindíssimas, sabe? Um grupo muito evoluído em que vocês falam da oração de Cáritas, a oração de São Francisco. Eu quero hoje agradecer a você, a União Espírita, por estar aqui presente em novo momento de decisão e que possamos vibrar cada vez mais pelo nosso ser humano, pelas crianças, pelas famílias, vibrando pela paz mundial, a paz em nosso planeta e Brasil, e que todos tenham sempre esse coração iluminado por Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço, Valquíria, agradeço a oportunidade. E é um novo momento de decisão mesmo. Não dá mais para postergar a nossa decisão de viver o bem na Terra. Sim, muito obrigada ao Douglas. E até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz e muito amor no coração. Até o próximo programa. Assim seja.